Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Mas a virada do ano é sim uma oportunidade que você tem de, didaticamente, você pensar, né, na vida que você atravessou, no ano que foi embora, e aquilo que você gostaria de fazer diferente no ano que começa. É uma oportunidade, é uma referência, é uma forma que nós temos de tentar fazer aquilo que não foi possível. 2015 é ano de casamento para alguns irmãos, é ano de vestibular para outros, ano de formatura. Eu tenho, por exemplo, 2 amigas que serão mães. Minha querida amiga Ludmila e também Lorena. Uma será mãe em fevereiro. O bebê vai nascer pertinho do meu aniversário, dia 16. E a outra, Sandra, Ludmila, para março, né, Sandra? Para março. Ano especial para elas. Essa Lorena, por exemplo, casada há 5 anos. Agora que conseguiu, né, engravidar. Então é ano de bênção para elas, certamente, é ano diferente para elas. Mas não é necessário que um filho nasça para que o ano se torne especial. Há outros, né, outros planejamentos que fazem parte da tua vida. Eu conheço, por exemplo, gente que está comprando casa em 2015. Outros estão pensando em construir casas em 2015. É ano especial. É ano de desafios. E nesse início de ano é a oportunidade que Deus nos dá de pensarmos naquilo que nós poderemos fazer durante todo esse período de 12 meses que nós teremos pela frente. É um ano de desafios, e é pensando justamente em desafios que eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo aquele que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Como eu disse, é sim uma oportunidade de nós olharmos para 2015, que se inicia como um ano de desafios. E todos nós, irmãos, precisamos de ter desafios na vida. Desafio é algo importante para a nossa trajetória. No mínimo, alimenta a nossa fé. Porque se nós não temos por que e por quem perseverar, se não há um alvo a ser conquistado, uma meta a ser atingida, há uma frase interessante que Sêneca costumava dizer, que quando não temos objetivo, todos os ventos nos são contrários. E é verdade. Quando a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, para onde nós vamos, quando não temos um desafio, uma meta clara, todo vento é contrário. Por menos intenso que ele seja, por mais fraco que ele seja, ele vai nos atrapalhar porque não temos um alvo, não sabemos o que fazer, não temos uma meta, não temos um desafio. E falando em desafio, nós estamos diante de um momento histórico na vida de Josué que pode ser caracterizado, que é caracterizado por um momento extremo, um momento de grande desafio diante dele e diante da própria nação de Israel. E era um momento de desafio porque, no mínimo, a narrativa já começa com um grande problema para Josué. Porque o próprio Senhor, que chama Josué, que convoca para que ele lidere o povo, o Senhor informou, olha, Moisés, meu servo, é morto. Imaginemos o que era na cabeça de Josué quando ele percebeu que Deus intencionava chamá-lo para a liderança, para estar à frente do povo, no lugar de Moisés. Imaginemos o drama, imaginemos o receio, imaginemos o medo que Josué teve diante daquele enorme desafio. Primeiro, um povo numeroso. 40 anos antes, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho com aquele povo, o texto do livro de Êxodo vai nos informar que só de homens adultos nós tínhamos mais de 600 mil homens adultos, fora mulheres e crianças. Certamente o povo que atravessa com Moisés o Mar Vermelho é um povo marcado por mais ou menos 1 milhão de pessoas, incluindo mulheres e crianças. E olha que eu estou sendo generoso. Para não ser exagerado, estou sendo generoso, 1 milhão no mínimo. 40 anos depois, imagine a quantidade de gente que estava sob o cajado de Josué. Um povo complicado, como nós sabemos que Israel era, um povo exigente, um povo difícil, de dura serviço. O próprio Senhor, que ama aquele povo, vai classificá-lo dessa forma, um povo de dura serviço. Na primeira oportunidade que Moisés teve de poder estar sozinho com Deus e subir ao monte para poder orar, a primeira oportunidade que também o povo tem de ficar um tanto ausente da presença de Moisés, ora, o que ele fez? Ele rapidamente, o povo influenciou Arão e foram lá e fabricaram um ídolo, um bezerro de ouro. Um tempo suficiente, um tempo pequeno. E o povo já estava lá se rebelando. Moisés, não é à toa que Moisés chegou uma vez, chegar para Deus e falar assim, oh, por que tu me chamaste? Esse povo é muito complicado. Um povo numeroso, um povo difícil, e um povo que por causa dos seus erros, estava peregrinando há 40 anos. Uma travessia que, de acordo com os geógrafos, não deveria durar mais de 2 anos. Não deveria durar mais de 2 anos. Levou 40. Por causa da desobediência, por causa das quedas, por causa dos vacilos, dos tropeços. Aquele povo era tão complicado que a geração que saiu do Mar Vermelho, que atravessou o Mar Vermelho, que saiu do Egito,
com exceção de Moisés, aliás, não Moisés, que Moisés não entra na terra prometida, mas com exceção de Josué, de Caleb e de alguns poucos príncipes, todos eles morreram no deserto. Quem tinha mais de 20 anos na época da travessia do Mar Vermelho não entrou na terra prometida. Quem entra na terra prometida, os anciãos do momento histórico de Josué, é gente que 40 anos antes tinha 20 anos para baixo. Toda uma geração morre sem ver a terra prometida, por causa do pecado, por causa do erro. E Deus falou, não vão entrar. E não entraram mesmo. Nem o próprio Moisés entrou. Então veja a imensa responsabilidade que Josué tem diante de um povo complicado de liderar. E, além disso, é um povo que durante 40 anos esteve sob uma liderança, embora ele apresentado na Bíblia Sagrada como o homem mais manso que já pisou na face da terra, só não é mais manso do que o próprio Senhor Jesus, mas apesar da mansidão de Moisés, Moisés é uma figura de fortíssima personalidade. Um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés não é apenas um líder bíblico, da narrativa bíblica. Moisés é, sem dúvida, um dos grandes estadistas da história da humanidade. Moisés, ele pega um povo, em um momento da história, ele pega um povo desorganizado, um povo que não tem leis, um povo que não tem território, na verdade um populacho. Antigamente, os mais antigos talvez vão lembrar disso, quando os nossos avós, os nossos bisavós queriam desclassificar os nossos amigos, chamavam os nossos amigos de sussa. Você está andando com essa sussa por quê? Esse povinho, essa gentalha, como dizia lá, aquela mulher lá do Chaves, Dona Florinda, né? O povo que estava ali caminhando debaixo do cajado de Moisés era um populacho, era uma sussa, era uma bagunça. Não tinha território, não tinha leis, não tinha contrato social, não tinha convenção alguma. Moisés, usado por Deus, é que vai dar àquele povo uma noção de nação, uma noção de cidadania. Ele vai organizar o Estado de Israel, ele vai dar convenções, contratos sociais, ele vai regulamentar toda a vida social no meio do deserto, há milênios de anos atrás. E 40 anos depois, quando ele vai sair de cena, ele entrega para a história um povo organizado que apenas não tem território. Já tem idioma, tem todo um código civil funcionando, todo um código religioso. Um povo que sabia que era a nação escolhida com um senso de destino, aquilo que os americanos chamam de destino manifesto. Eles tinham esse senso de nação, tinham consciência de que eram uma nação sacerdotal, não tinha território ainda. O território será conquistado por Josué, não por Moisés. Então Moisés pega numa ponta da história um populacho, um grupão, uma baderna, e entrega 40 anos depois um povo organizado. Quantos estadistas que nós conhecemos são capazes de fazer isso? De pegar um grupo de pessoas e, décadas depois, quando deixa o governo, um povo organizado, um povo civilizado, com noção de cidadania, plenamente organizado, uma sociedade digna, com leis, com estatutos, com códigos, com deveres e direitos. Imaginemos então a cabeça do Josué, que aqui já não é mais jovem, já é um senhor aqui. Imaginemos a cabeça desse, poxa, como é que Deus me escolhe para substituir Moisés? Moisés tem uma envergadura moral, uma estatura espiritual que eu não tenho. Como que eu vou liderar esse povo? Moisés foi criado no palácio do faraó enquanto criança. Eu não, eu sou aqui, camponês, homem do gado, da horta, do pomar, do rio, do mar. Não tenho sequer a cultura que Moisés teve. Por que Deus me escolhe para colocar? Pensemos, portanto, no imenso desafio que Josué tinha à sua frente. Desafios, talvez, filhos, de forma
diferente, guardadas as devidas proporções, mas desafios imensos que também você tem e você terá nesse ano de 2015. Porque todos nós somos chamados por Deus e somos colocados diante de desafios, diante de muralhas que precisam ser derrubadas, de montes que precisam ser transpostos. Dr. Augusto Nicodemo diz assim: a melhor forma de descrevermos uma igreja não é chamá-la de igreja dos pobres, igreja comunidade terapêutica, ainda que ela seja uma comunidade terapêutica, ainda que ela seja uma comunidade do amor. Tudo isso faz parte da realidade da igreja. Mas, sobretudo, a igreja ela é descrita no Antigo e no Novo Testamento como um exército. E exército não existe para ficar dentro de quartel. Somos arregimentados e só somos arregimentados para lutar. Há desafios diante de nós. Se não há desafios financeiros, se não há desafios matrimoniais, se não há desafios conjugais, se não há desafios profissionais, saiba que desafios espirituais estão diante de você. Porque no momento em que Deus nos chamou, querendo ou não, consciente disso ou não, e é bom nós estarmos conscientes do que eu vou dizer, no mínimo nós declaramos guerra contra Satanás. Há um exército invisível que nos odeia. E esse exército fará tudo para nos prejudicar nesse ano. Fará tudo para destruir a nossa vida, tudo para destruir a nossa família, tudo aquilo que existe de gracioso, tudo aquilo que existe de belo, de bom na vida. O inimigo que é invejoso, porque Deus trata o ser humano com uma dignidade, afinal de contas o homem, à luz da Bíblia, é a coroa da criação, é a menina sim dos olhos de Deus, e tudo o inimigo que nos odeia fará para impedir que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. No mínimo, teremos desafios espirituais. Então você começa o ano, não, desafio, não, minha casa está comprada, eu estou casado, meus filhos já nasceram. Não tem não, pastor. Talvez fulano, beltrano, cicrano tenha desafio, mas 2015 eu não tenho. Tem. Chegar inteiro no final do ano, sólido no final do ano, com a sua fé, como você que é chefe de família, como sacerdote do seu lar, como cabeça da sua família, crente, apaixonado pelo Senhor, envolvido com a casa de Deus, consciente dos dons e talentos. Se você atravessar tudo isso, saiba que ainda que você não perceba, você fará tudo isso no meio de uma grande batalha espiritual. E quantas batalhas espirituais nós travamos em 2014? Eu travei algumas. Eu chamei o pastor Davidson uma vez para conversar, não foi, pastor? Finalzinho do ano, Davidson, ora por isso aqui pela minha vida, porque eu estou enfrentando essas lutas aqui. E estou com dificuldade nessas áreas aqui. Me ajuda em oração nesse ponto aqui. Todos nós temos. E além dos desafios espirituais de Josué, ele tinha também desafios administrativos imensos. Desafios bélicos, porque ele teria que guerrear contra 31 povos. Desafio demográfico, acomodar aquela grande população naquela terra. Um desafio geográfico, distribuir com equidade aquela faixa de terra imensa. Ser o líder moral da nação. Ser exemplo para os seus filhos, e ele será no final da trajetória de Josué, ele com toda a graça, com toda a convicção, ele diz assim: eu e minha casa serviremos, e ele era alguém que tinha moral para dizer isso. Desde menino, nós vemos Josué garoto ainda, não se apartando da tenda. A tenda que Moisés entrava para falar com Deus, diz o texto de Êxodo, que a nuvem espessa baixava, pairava sobre a tenda em que Moisés entrava para orar. Josué não entrava porque só Moisés podia entrar ali, mas ele não se apartava, estava ali vendo. Treinado desde garoto, sem saber que um dia seria chamado para aquele lugar de desafio. Quais são os seus desafios no ano de 2015?
Quais são as lutas que você terá que travar? Essas aqui são as lutas de Josué. E o que a gente pode aprender diante disso? Em primeiro lugar, eu gosto e acho interessante quando o próprio Deus chega para Josué e bota pingos nos is. E diz assim: Josué, estou te chamando para liderar o povo. Um povo difícil, um povo complicado. Eu já disse que esse povo é de dura cerviz, mas eu amo esse povo, apesar da sua dificuldade, da sua complexidade. Eu amo esse povo. Agora tem uma coisa. É verdade que Moisés foi um grande líder. É verdade que Moisés foi uma grande figura moral desse povo. É verdade que eu estive com ele. O próprio Deus, inclusive, honra a memória de Moisés quando, nesse contexto de chamado vocacional de Josué, Deus menciona o nome de Moisés 3 vezes nesse capítulo. Deus honra, portanto, o seu servo. Mas ele diz a coisa: ele está morto. A fase de Moisés passou, Josué. Passou. Agora é contigo. Agora é com você. Não adianta se agarrar ao que Moisés fez. Guarde no coração aquilo que de bom ele fez. Assim como eu fui com ele, serei contigo. Guarde a lei que eu dei a ele, dei a vocês. Mas saiba de uma coisa: não se prenda ao jeito de Moisés. Não se prenda à forma de Moisés liderar. Seja você, Josué, porque ele passou. É página virada, agora é contigo. Ele está morto, eu, o Senhor, estou vivo. E as bênçãos dispensadas sobre a nação de Israel não são bênçãos que tiveram a sua origem em Moisés. A origem dessas bênçãos, a fonte dessas bênçãos sou eu. Então não se prenda. Não se prenda a esse passado, não se prenda ao passado dolorido. Porque é muito provável que Josué, diante da figura enorme de Moisés, do caráter enorme, se amedrontasse, se julgasse incapaz, se julgasse indigno. E talvez Josué em algum momento disse: calma aí, nem Moisés, com todos os predicados que Moisés tinha, nem ele conseguiu fazer com que o povo herdasse a terra. Uma travessia de 2 anos levou 40. Se ele não conseguiu, forte, firme, conversando com Deus face a face, e apenas ele conversava com Deus face a face, nem os príncipes da nação conversavam, não conseguiu, nem ele entrou na terra prometida. Certamente eu já começo a minha liderança sabendo que fracassarei. Porque nem ele, nem o grande Moisés. Mas Deus bota pingos nos is, logo de imediato. Dissipa toda a dúvida, dissolve toda a inconstância no coração de Josué. Diz o seguinte: olha, ele morreu. Ele passou. Ele teve a responsabilidade histórica dele e ele cumpriu. Eu o chamei e com todos os receios ele tentou me convencer que ele não era a melhor pessoa. Até para a gagueira ele apelou quando eu o convoquei. Mas apesar de tudo, ele foi lá e fez o trabalho, tirou o povo do Mar Vermelho, o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, caminhou com esse povo, repreendeu, amou, cuidou, disciplinou, aconselhou, ouviu, se desgastou por esse povo. Ele é de fato um dos grandes, mas ele passou. Interessante isso em Deus. Deus não quer que nós fiquemos presos ao nosso passado. Não é porque em 2014 não aconteceu, que não vai acontecer em 2015. Não importa aquilo que você enfrentou, não importa os insucessos dos últimos anos, não importa as dificuldades que você enfrentou nos últimos tempos. Importa é aqui e agora. Importa que Deus está com você agora. Importa que diante dos desafios que você tem em 2015, o Senhor é contigo. E foi isso que ele falou para Josué: Josué, eu estarei com você assim como eu estive com ele. O que ele alcançou, o que ele conseguiu, não era por causa dele. Foi por causa de mim. Eu dei a bênção a Moisés. E assim como eu abençoei Moisés, eu abençoarei você também. Deixa o passado ser passado. Olha para frente.
porque eu já tomei aquele que durante 40 anos esteve com vocês. Quantas vezes a gente precisa entender, queridos, que para uma nova fase surgir na nossa vida, uma outra precisa morrer. Para um novo momento se descortinar diante de nós, um outro ciclo tem que fechar. E às vezes a gente fica querendo viver coisas novas, mas com o coração ainda preso ao passado. Ficamos querendo desfrutar da bênção da terra que mana leite e mel, chegar no lugar da bênção, da alegria, do contentamento, daquele lugar que você diz assim, poxa, Deus de fato me abençoou. Aquilo que eu esperava há 40 anos, há 10 anos, há 5 anos, aconteceu. Queremos que esse novo seja alcançado, que a gente entre nesse lugar de gozo, de bênção, desfrutemos desse momento da bênção de Deus, mas estamos presos aos fantasmas do passado, trazendo para hoje o que passou. Quantas vezes fazemos isso? Não deu certo lá, não dará certo aqui também. Ah, se fosse com fulano, ah, se fosse com cicrano, ah, se meu pai tivesse vivo, ah, se minha mãe tivesse aqui, ah, se isso tivesse acontecendo, ah, se eu tivesse aquela pessoa, ah, se eu tivesse naquele lugar, se eu morasse ainda naquela cidade, se eu estivesse naquela situação. Passou. É um novo ano, é uma nova etapa, é um novo ciclo. E o que importa, querido, é aquilo que Deus diz para Josué: eu serei com vocês, eu estarei com vocês. E se Deus estará conosco, como Deus estava de fato com Josué, esteve com Josué, a bênção de Deus chega. A bênção de Deus chega. Mas enterra teu passado. E enterrar passado não é desprezar. Deus certamente não estava desprezando a memória. Moisés passou, enterra, esquece esse mané. Certamente que não. Como eu disse, nos 9 versículos, Deus cita Moisés 3 vezes. Mas ele tinha morrido. Agora era com Josué. O que passou, passou. Você tem novos desafios. Há uma nova vida que te espera. Há um novo momento. Há um novo lugar que Deus quer te colocar. Tenha certeza que é Deus que está promovendo isso na tua vida nesse início de ano de 2015. E a bênção do Senhor estará com você no nome de Jesus. Há uma segunda lição que nós aprendemos também. Deus fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. E seria necessária essa virtude mesmo na vida de Josué. Nos coloquemos mais uma vez no lugar dele. De imediato, Deus coloca diante de Josué o desafio de substituir Moisés, de liderar o povo. Também, dentro de alguns dias, terá que atravessar o Rio Jordão. Vai ter que expulsar 31 povos que ocupam aquele território. Depois de expulsos, pegar a terra e dividir, de forma que ninguém reclame. Era necessário coragem. E nós que somos chamados pelo Senhor, que estamos iniciando esse ano, e que Deus coloca também diante de nós desafios, nós também precisaremos ser corajosos. Pedir coragem a Deus. Porque às vezes deixamos, queridos, de alcançar o que Deus tem para nós por falta de coragem. Temos medo. Medo de tomar decisões. Medo de fazer aquilo que Deus já mandou que nós façamos. Sabemos às vezes até o que é certo, mas temos medo. Tem gente, inclusive, que tem medo de ser feliz. Acha que felicidade é algo para os outros. Se ele passa por um momento de alegria, de felicidade, ele tem uma sensação de que está muito bom e não vai durar muito tempo. Tem gente que fica tão acostumada em estar ansiosa, tensa, nervosa, que não sabe desfrutar de momentos de alegria e de gozo. Fica desconfiado até de Deus. Temos que ser corajosos. Quais são os desafios que você tem?
para esse ano? O que Deus quer que você faça? Ou qual é o passo que você tem que dar? Eu conheço gente que tem um imenso desejo de casar, mas tem medo. Medo de casar, medo da paternidade. Eu falo isso em causa própria. Eu tinha um medo tremendo do momento de ser pai. Porque a minha família era bagunçada. Meu pai tinha 2 famílias. Eu tenho um irmão que eu não conheço que mora no Espírito Santo. Não sei nem o nome. Meu pai era caminhoneiro. Eu tinha um medo tremendo, porque eu vi dentro de casa uma família bagunçada. Meu pai, quando morreu, eu tinha 10 anos de idade. Se eu pegar o tempo de fato que meu pai passou comigo, as noites em que ele dormia na minha casa, talvez não cheguem a 5 anos de usufruto da presença dele, porque ele tinha que se dividir. Dormia noites na minha casa, noites na casa da outra família, e assim se dividia por anos. Eu via que a paternidade era um negócio, eu tinha um medo tremendo. Nunca tive medo de me casar, mas eu tinha medo de ser pai. Até o momento que Sandra chegou para mim assim, olha, vou parar de tomar remédio. Esse negócio de bem bom, mas nada de filho, chega. Vamos pensar em ter um filho. Quando ela falou aquilo, gelou por dentro. Medo que eu tinha. E aí eu, com medo, eu falei assim, tá bom, Sandra, pode parar. 3 anos de casado. Ela louca para ser mãe, e eu com medo de ser pai. Não é que eu não quisesse ter filho. Eu tinha medo. Porque eu vi o fracasso paterno dentro da minha casa. E aí eu lembro quando Sandra, numa manhã de dezembro, dia 7 de dezembro, me acordou e falou assim, ó, liga lá para o Sérgio Franco, tem uma notícia lá para quem você precisa ouvir. Aí eu liguei. Quando liguei, a moça, né, elas já acostumadas com isso, aí deu lá o número, né, você tem chance 90,99%, parabéns papai, e aquilo me inundou de uma alegria que eu pensei que jamais sentiria. Quantas vezes a gente retarda? Estou com 40 anos, minha filha está com 7. Eu podia ter sido pai mais cedo, podia ter me casado mais cedo. Me faltou coragem. Eu estou com 40 com cara de 50. Um dia desse eu estava no mercado, a barba estava mais cheia, né? Aí eu passei assim com um carrinho, aí tinha um garotinho brincando, e tinha uma senhora com roupa de ginástica, essas coroas metidas nova, né? Roupa de ginástica, lá no Guanabara. Aí eu passei, aí ela, deixa o vovô passar, filho. Senhora, eu sou mais novo que a senhora certamente. Eu tenho 40, a senhora pode ter 60, eu tenho 40. Não confunda a minha barba branca com, né? Não sou vovô de ninguém ainda não. Aí eu fico assim, bem feito pra mim. Bem feito pra mim. Eu podia ter me casado mais cedo. Ter minha filha mais cedo. Claro que a gente fala isso, e no final de tudo, a boa teologia diz assim, não, Deus tem hora e tempo para tudo, casou na hora certa, a filha veio na hora certa, ok. Mas eu tenho isso, você poderia ter se eu não tivesse tanto medo. Se Josué tivesse tomado de medo, e estava, por isso que Deus fala também 3 vezes para ele, seja forte e corajoso. Deus não está sendo redundante, Deus não está sendo repetitivo. Não está sendo. Deus está sendo didático, Deus está injetando em Josué. Josué, veja bem, eu reconheço, mais do que você, eu sei a imensa responsabilidade que está sobre você. Eu sei a imensa responsabilidade que eu estou colocando nos seus ombros. Eu não sou um Deus irresponsável. Eu sei que liderar esse povo é difícil. Eu sei que atravessar esse deserto, atravessar o Rio Jordão, conquistar 31 povos, com mulheres grávidas, com senhoras que andam de bengala, com gente enferma, com gente saudável, jovens também,
E gente que reclama, gente que acha que poderia ser de um jeito, que poderia ser de outro. Eu sei que terá gente que vai comparar o seu trabalho com o trabalho de Moisés. Ah, mas na época de Moisés era muito melhor. Reclamavam de Moisés. Mas agora diante de Josué, mas Moisés não faria assim, Moisés não faria assado, Moisés faria diferente. Eu sei que tudo isso, Josué, te espera. Não será fácil. Você tem um povo camponês que durante 400 anos serviu como escravo. Não tem tradição de guerra. Não sabe guerrear porque não era povo de batalha. E diante de você tem 31 povos organizados que moram nessa terra há séculos. Conhecem todas as entradas e todas as saídas. Com cidades fortificadas, como é o caso da cidade de Jericó. Que sabem lutar, que sentem cheiro de inimigo a quilômetros, que estão organizados, que estão esperando invasores e estão preparados para encará-los. Não precisa, Josué, achar que eu não sei disso. Eu sei disso mais do que você. Mas uma coisa eu te digo: encare esses desafios. Seja forte e corajoso. Não deixe o medo te imobilizar. Não deixe o medo de ser feliz, não deixe o medo impedir que você atravesse o Jordão, que você pegue em armas. Não fique com medo do número do exército estrangeiro, do tempo que eles estão ocupando essa terra. Porque apesar disso, você vai vencer, você vai conquistar essa terra, terra que é minha, que mana leite e mel, e você dará a esse povo, porque eu prometi a Moisés, e assim como fui com ele, serei contigo. Só te peço uma coisa, rapaz. Encare isso. Seja forte. E avance. 2015, filho, seja para você e para mim ano de coragem. Ano de coragem. Ano em que você olhe para os desafios, alguns que você vem há tempo retardando, você não toma iniciativa, você não encara o problema, não chama pelo nome, e o tempo passa e você não resolve, e é mais um ano, 2014 foi mais um ano que você não resolveu, que você não lutou, não encarou, e está lá mais uma vez entrando 2015 com o mesmo problema que há tempo poderia ter sido resolvido. Porque faltou iniciativa, faltou coragem. Seja forte e corajoso em 2015. É esse o desafio de Josué era esse. Qual é o teu desafio nesse ano? Você começa 2015 com que tipo de solução imediata para apresentar? Saiba que o Deus de Josué é o seu Deus. Assim como ele foi com Josué, ele será contigo também. Seja forte e corajoso, Josué, porque tu farás herdar esse povo, essa terra a esse povo. Seja forte e corajoso você também nesse ano, para que você chegue na terra, na sua terra prometida, na terra prometida para a sua família, na terra prometida para o seu casamento, na terra prometida para os seus filhos. Há uma terra que mana leite e mel que está te esperando. Não tenha medo de entrar. Não ache que isso é uma bênção maravilhosa demais para ser desfrutada por você. Às vezes a gente pensa assim, não, meu ministério não vai crescer, porque eu não tenho os dons e as prerrogativas necessárias para que cresça. Eu não vou ter isso, não terei aquilo. Não tenho capacidade como meu irmão tem, como meu amigo tem. E a gente sempre pensa que alegria, bênção, tudo isso é apenas para os outros e não para nós. Mas Deus está chamando é você para desfrutar isso. E é você quem vai desfrutar. Porque Ele quer que você desfrute.
Ele quer que você entre na sua terra prometida. Ele quer que você também prove do leite e do mel, que o lugar da bênção que Ele reservou para você está à tua espera em 2015 para a glória do nome do Senhor. E por fim, para terminar, Serinho, se acostume, já estourei o tempo. Já estourei o tempo. Primeiro domingo do ano. Silvio é loucura comigo, né, Silvio? Pastor, 10h30, pastor, termina 10h30. Eu conseguia terminar. Terceiro e último lugar. Deus chama Josué. Deus exige de Josué coragem. Pede para esquecer o passado. O tempo de Moisés passou, agora é com ele. E lá no versículo de número 7 e número 8, Deus fala para Josué o seguinte: Josué, tem uma coisa. Tem a bênção, a terra que emana leite e mel, todos esses desafios que precisam ser encarados e vencidos. Mas tem uma coisa. Você precisa ser bíblico. Toma o livro da lei. É o que diz verso 7, verso 8. Toma o livro da lei. Medita dia e noite no livro da lei. Não se aparte do livro da lei nem para a direita e nem para a esquerda. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é tudo que o homem precisa, porque ela tem tudo aquilo que nós precisamos de fato para sermos bem-sucedidos. Alguém vai dizer assim, mas não é só a Bíblia que o homem precisa, o homem precisa orar. Mas a Bíblia, a palavra, fala de oração. Não basta apenas orar e ler a Bíblia, tem que ser fiel a Deus, mas a Bíblia fala de fidelidade. Não basta apenas ler a Bíblia, tem que temer a Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Toda a informação que nós precisamos para a formação do nosso caráter e para que cresçamos espiritualmente está na lei de Deus. E aqui começa o nosso erro. Nós queremos ser mais do que vencedores. Nós queremos ter uma família sólida. Queremos ter um casamento firme. Queremos ser um bom profissional, um bom empregador. Queremos ser fiéis a Deus. Queremos ser bem-sucedidos em tudo. Mas nós não gastamos tempo em conhecer esse Deus. E a melhor forma que um crente tem de conhecer esse Deus é abrindo a sua palavra, porque a palavra de Deus é a voz de Deus para nós. Ninguém se sustenta sem alimento. Eu passei por uma experiência curiosa. Dia 31 agora, de dezembro, eu fui pregar na Igreja Congregacional de Andorinhas. Lá eles fazem, tradicionalmente há muitos anos, a virada de Ano Novo lá. Tem culto, tem Santa Ceia e tem a ceia mesmo. E me chamaram para poder pregar. Aí, de manhã cedo, pediram que eu preparasse lá um bacalhau, aquela coisa toda, eu preparei em casa e levei para lá. E aí, não deu tempo, o domingo, dia 31 foi corrido, que eu tive que ir no mercado, aquela coisa toda, eu não consegui tomar café direito, não almocei direito. Comi só um pãozinho de tarde e à noite não jantei. E fui pro culto. O culto lá começou 10 da noite, deveria terminar meia-noite. E depois vinha o amigo culto, aquela coisa toda. Quando foi por volta de... Depois que o culto tinha começado, eu cheguei na igreja de Andorinhas 10h20 da noite. Quando eu cheguei lá, me bateu uma tremedeira que eu não conseguia pegar num copo d'água. Tremendo. Uma fraqueza. E aí eu chamei o pastor Jorge, que é o pastor da igreja, e disse, Jorge, me autorize lá na cozinha, comer alguma coisa, porque eu não tomei café, não almocei, não jantei. E não vou conseguir pregar. Aí, Dano vai lá, tinha lá o chester, peru, um monte de coisa lá, cortei, peguei lá um pouquinho de arroz, comi, o culto rolando lá, eu sozinho lá, comendo. Terminei, bebi uma água, fui pro culto. Passou. Ainda mencionei isso na pregação. Pouco de alimento. Não me alimentei direito. Quase que me impede o meu trabalho. Quase que inviabiliza a minha pregação. A mesma coisa acontece, queridos, quando nós não nos alimentamos espiritualmente, não ficamos de pé. Como que você quer ter um casamento sólido?
Não basta apenas amar o teu marido. Não basta apenas ser companheira. Não basta fazer terapia com um psicólogo de vez em quando. A palavra de Deus tem que entrar na sua relação. Deus tem que falar com o casal. Deus precisa falar especialmente com o chefe da casa, que é o pastor da família. Quando Satanás vai tentar Jesus, Jesus se batiza em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 4, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Depois de 40 dias jejuando, Satanás aparece para ele. Jesus repreende as 3 tentações que ele sofre. Ele repreende Satanás usando a palavra de Deus. Satanás, eu não vou transformar pedra em pão, coisa nenhuma. Porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou te cultuar coisa nenhuma, porque está escrito que somente a Deus cultuarás. Somente a Ele prestarás culto. Eu não vou me lançar do pináculo do templo, coisa nenhuma. Esse espetáculo circense que você quer fazer comigo, porque está escrito que ao Senhor teu Deus não tentarás. Eu creio, como você crê também, que Jesus tem suficientemente poder de pegar Satanás e dar um bico no traseiro dele. Ele pode dar um chute nele. A Bíblia Sagrada diz, inclusive, que o hálito de Deus dissolve os inimigos. O que é Satanás diante de Deus? Compare você. Vai lá em Cambuinhas, pega lá um microgrão de areia e bota a palma da tua mão. É isso que Satanás é, talvez menos do que isso, comparado com o Senhor. É criatura. Quando Jesus estava ali passeando pela Galiléia, iniciando o seu ministério, ele não tinha feito nada ainda. Os endemoniados olhavam para ele: que queres tu conosco? Filho do Deus Altíssimo. Tremiam de medo. Tiago vai dizer que Satanás, que os demônios tremem na presença dele. Jesus poderia muito bem, moleque, sai fora daqui. Perturba não. Estou com 40 dias de jejum aqui, tem coisa mais séria, eu tenho discípulos para poder escolher, que serão os meus apóstolos, eu tenho gente para curar, eu tenho gente oprimida por você para libertar, sai fora daqui. Poderia. Mas como que Jesus vence aquele entrave, vence aquele desafio, vence aquela batalha, vence aquela guerra espiritual? Ele vence citando a palavra de Deus. Não bastava Josué ser corajoso. Não bastava Josué ter consciência da sua vocação ministerial. Não adiantaria apenas Josué crer em Deus. Para vencer, para atravessar o Rio Jordão, não bastaria ter gente boa de nada, gente forte. Para guerrear contra aqueles 31 povos, não adiantaria ter apenas peritos em guerra, soldados com quase 2 metros de altura, armas poderosas, perícia militar. Deus coloca de fato um anjo, o anjo do Senhor, e anjo com A maiúsculo é uma cristofania. O anjo do Senhor guerreia à frente dos exércitos de Israel contra aqueles povos. Mas nada disso bastaria para que Josué fosse bem-sucedido, além dele ter consciência do seu chamado, além dele ser corajoso, renovar a sua coragem, além dele enterrar a memória de Moisés. Não posso ficar agarrado nos sucessos e insucessos de Moisés. Sou eu e Deus agora. São os meus desafios, não os de Moisés, porque ele descansa na glória. Além disso tudo, ele precisava ter uma profunda intimidade com Deus por meio do conhecimento com a lei de Deus. Você quer de fato, filho, crescer em 2015? Abra a tua palavra nesse ano. Conheça a palavra do Senhor. Coma essa palavra em 2015. Medita nela dia e noite. Deixe que Deus fale com você, que Deus te exorte através dela.
Ao sair de casa, ore com todo vigor para que Deus fale pela boca do seu pastor, para que o Espírito Santo fale com você. Ao meditar na palavra, Senhor, eu quero conhecer sim a história, quero conhecer sim o enredo, quero conhecer sim as personagens, mas quero que o Senhor fale comigo. E a maravilha disso é que Deus vai falar. Decisões serão tomadas motivadas por aquilo que Deus te falou. Eu já tomei decisões e deixei de tomar, fruto da minha meditação na palavra. Quando lendo, percebi que aquilo que eu queria não estava em acordo com aquilo que a palavra diz. Lutero fez a revolução que ele fez por causa de um versículo da Bíblia que foi como um relâmpago, um raio no coração dele. O justo viverá pela fé. Romanos 1:18, 1:17. Veja o que Lutero, veja o fruto do ministério de Lutero por causa de um versículo. Havia um grande desafio. E o desafio de Josué era um desafio, digamos, físico. Atravessar Rio Jordão, pegar em armas, lutar contra povos. Quando você olha assim, pô, isso aqui não é muito espiritual não, o negócio é físico. O Rio Jordão aqui não é uma metáfora, é Rio Jordão mesmo, tem que atravessar mesmo, tem água que precisa ser vencida. A largura tem que ser transposta. Os povos ali também não são alegorias, são povos mesmos, que precisavam ser dizimados. Guerra mesmo, é sangue, gente decepada que perdeu o braço. Teve gente maneta, gente perneta que ficou depois das guerras. Gente que voltou para casa cego, gente que voltou para casa sem orelha. A luta é física. O território ali, a terra que mana leite e mel, não é uma. Até aponta para o céu. Até aponta para Sião. Mas não está falando de céu, é terra mesmo, onde vai se plantar, onde você vai criar gado, onde vai se criar, onde vai tentar criar os filhos, onde casas serão construídas, onde lavouras serão plantadas, é terra mesmo. E para ter essas experiências físicas, materiais, Deus fala assim, medita na lei. Mas calma aí. O que tem a ver? O que tem a ver a conquista da terra com a lei? Para conquistar a guerra eu tenho que pegar em armas, em espada e saber tacar no inimigo e matá-lo. E não morrer. Para atravessar Rio Jordão eu tenho que, sei lá, fazer alguma coisa. Para derrubar as muralhas eu preciso, sei lá, lutas físicas. E Deus mandou Josué meditar na lei. Imagine então nas lutas espirituais. Eu já vi mulheres com crise conjugal, que quando o pastor fala assim, ore e leia, toma esse livro aqui. Eu não preciso de livro. Não é de Bíblia que eu estou precisando. Eu estou precisando resolver o problema. Não é de oração, porque eu já tenho orado. Um capítulo de um livro vai me ajudar? O que vai adiantar ler o Salmo? Meu filho está enfermo. Vai adiantar ler palavra? Ele precisa de remédio. De internação. Eu preciso de dinheiro, pastor, não é de oração não. Eu preciso interná-lo hoje, não é ler o Mateus capítulo 6, verso 33, busque primeiramente o reino de Deus, e não é disso não. E por causa dessa incredulidade, nada acontece. Queridos, Deus é Espírito.
Nós estamos no meio de lutas espirituais. Paulo vai dizer que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquela luta, embora física de Josué, era também luta espiritual. Deus não queria apenas um general. Tinha gente mais capaz do ponto de vista militar do que Josué. Caleb, inclusive, era mais habilidoso que Josué. Contudo, não foi Caleb que foi chamado, foi Josué. Arão era mais capaz. Se Deus precisava de um interlocutor com o povo, não seria Moisés, seria Arão. Habilidoso na fala, Moisés um gago. Mas não eram apenas questões físicas, materiais, administrativas, políticas, nacionais. Eram lutas espirituais que estavam envolvidas. E Deus chama Josué e diz assim: Josué, todas essas lutas, todos esses embates que você vai enfrentar daqui por diante, eu prometo que assim como foi com Moisés, serei contigo. Você fará esse povo herdar. Mas tem uma coisa: deixa a minha palavra te conduzir. Não tome decisões, Josué, tomadas baseadas no coração, na esperteza, na tua experiência de vida. Deixa a minha palavra te surpreender. E queridos, nosso Deus é um Deus de surpresas. Ele nos surpreende. Ele surpreendeu Josué. Conheça a palavra dele. Porque conhecendo a palavra dele venceremos. Porque Paulo vai nos explicar por que precisamos da palavra de Deus para vencer. Porque Paulo vai chamar a palavra de Deus lá na carta aos Efésios. Vai chamar a palavra de Deus de espada do Espírito. Você quer vencer as tuas lutas? Cadê a tua espada? Você quer vencer os inimigos espirituais em 2015? Cadê a tua espada? Se tiver na bainha, filho, vai ser derrotado. Tem que tirar da bainha. Tem que esticá-la. Tem que estar afiada. Tem que tirar o ferrugem. Senão o inimigo vem e derrota mesmo. Senão o diabo vem e zomba da nossa cara mesmo. Fica rindo, debochando a gente. Conheça a palavra do Senhor em 2015. Faça um alvo. Senhor, esse é o ano da tua palavra na minha vida. Esse é o ano que eu vou conhecê-la. Esse é o ano que eu vou devorá-la. Esse é o ano que eu vou obedecê-la. Eu quero que a minha família seja governada pela palavra do Senhor. Eu quero que meu casamento seja governado pela palavra do Senhor. Eu quero que meus filhos tenham temor do Senhor. E eu quero que a tua palavra governe o coração deles nesse ano. Eu quero montar o meu negócio à luz da tua palavra. Eu quero que o Senhor seja o meu sócio nesse negócio. Eu quero que esse ano seja um ano de um mergulho, de uma imersão profunda na palavra do Senhor. Porque a luta é espiritual, eu sei disso. E eu não quero contar com força, experiência, família, nome, dinheiro. Porque tudo isso eu tenho usado e tenho sido derrotado. Agora eu quero usar de fato o poder, a graça, a capacidade que somente a tua palavra dá. Não cesses de falar, medita nela dia e noite, não desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e vem a promessa do Senhor. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Que 2015 seja o ano da palavra de Deus na tua vida. Que 2015 seja o ano da palavra de Deus na tua vida. Que 2015 seja o ano da palavra de Deus para nortear o teu casamento. Que a sua relação com os teus filhos, não deixe esse mundo, filho, te educar não. Tem pai que tenta educar os filhos, pai cristão, educar os filhos com os valores aí de fora.
Essa sociedade não presta, o mundo jaz no maligno. Instrua, construa o caráter do teu filho de acordo com o que a Bíblia diz. Você vai ver que você vai ter filhos sólidos. Não precisamos ser caretas e chatos. Eu não me considero um crente chato, não me considero um crente careta. Todos os meus amigos gostam muito de conversar comigo, de sair comigo. Eu não sou aquele cara mala, graças a Deus. E não gosto de gente mala. E conheço crente mala. Mas sermos agradáveis não significa abraçar os valores aí de fora. Eu lembro de um casamento que eu fui fazer, em que a moça chegou para mim e falou assim: pastor, olha, vou me casar e os meus amigos estarão lá presentes, e eu queria tanto que o senhor trouxesse uma palavra, mas não tocasse certos assuntos. Ou seja, a maioria dos amigos não eram cristãos. E ela não queria que os valores cristãos se chocassem com os valores dos não cristãos. Eu falei: sinto muito, querida, não vou fazer isso não. Eu vou pregar aquilo que a Bíblia diz. E tenha certeza de uma coisa: é tudo o que os teus amigos precisam. É tudo o que eles precisam. Porque eu que vim da bagunça, me converti com 19 anos, quando entrei na igreja pela primeira vez e ouvi o Evangelho, o contraste da minha vida com a beleza do Evangelho, com a sublimidade do Evangelho, foi aquilo que me atraiu. Eu falei: eu não quero essa vida suja que eu estou levando. Eu não quero mais essa vida que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado. É essa vida aí que o pastor está anunciando. É isso aí que eu quero. É esse modelo de vida que sai da Escritura que eu quero. Eu quero viver desse jeito, ainda que eu não consiga, mas é desse jeito que eu quero viver. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, lá no Sermão do Monte: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é. É essa vida que o mundo espera ter. Só que eles não sabem. Eles não sabem disso, não pensam que promiscuidade, sexo livre, conheceu a moça hoje, vai para um motel hoje mesmo, e se arrebenta lá, e cheira, e fuma, e bagunça, e engana, e trai. Isso é vida para eles. Aí nós que conhecemos a palavra, que sabemos o que é bom de fato, ficamos fazendo concessões. Ao invés de sermos bíblicos, baixamos os valores para não constranger. Há pais cristãos que acham que filhos cristãos podem se relacionar sexualmente porque o mundo ensina. Os valores, pastor, mudaram. Mudaram o caramba. A Bíblia não muda. Que se dane o que o professor da universidade ensina. Eu não tenho nada com o professor da filosofia, com o professor de sociologia. São pecadores, estarão um dia diante do Deus vivo para prestar conta. Aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho que obedecer, o referencial que eu tenho é o Senhor Jesus. E aquilo que é pecado, que ele diz que é pecado, ainda que seja ridículo aos olhos da sociedade, para mim será pecado, porque a boca daquele que tudo sabe, a boca daquele que não mente, a boca daquele que tudo conhece, o disse. Que se explodam os teóricos da televisão, que se explodam os jornalistas que ficam tentando empurrar o homossexualismo goela abaixo todo dia. Hipócritas, porque nenhum deles quer ter filho homossexual, nenhum deles. Eu estudei num seminário com uma menina chamada Suzana, governanta de uma personalidade, porque como está gravando não vou dizer o nome. Governanta, membro da igreja fluminense, ela governanta de uma personalidade da televisão que todos aqui conhecem. Um dos nomes mais conhecidos do show business. Nós não temos nada com os valores aí de fora. Os nossos valores saem da palavra de Deus. São eternos. São eficazes.
Ele chega para Josué: Josué, olha só, você vai ser bem sucedido. Mas tem uma coisa. Deixa a minha lei te governar, Josué. Deixa a minha palavra te conduzir, Josué. Deixa a palavra te orientar. Ela é lâmpada e somente ela é lâmpada para os nossos pés. A universidade ilumina a mente na questão das nossas compreensões, ilumina as nossas faculdades intelectuais. É bom que nós estudemos. Se tiver oportunidade de estudar, meu irmão, estude mesmo. Faça a tua pós. Quem sabe 2015 é o ano do teu mestrado, é o ano do teu doutorado. Se você está há muito tempo sem estudar, volta, porque isso é ótimo. Eu não pretendo parar de estudar. Eu terminei meu mestrado ano passado, engatei uma nova pós em História. Não pretendo parar de estudar porque eu sou apaixonado por isso. Mas a faculdade não me ilumina nas questões espirituais. Eu coloco a faculdade no seu devido lugar. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. É ela que me norteia. Porque mesmo dentro da faculdade, quando eu tiver que deparar com um conflito moral, quando eu estiver dentro de uma trincheira ética, é a palavra de Deus que vai me ajudar. Quantas vezes você abriu a tua palavra em 2014? Qual o tempo, de fato, que você investiu em 2014 na compreensão, na audição da voz de Deus? Quantos cultos você veio em 2014 que foram inócuos? Você pode ter vindo e falar assim no final: poxa, era melhor ter ficado em casa. Mas claro. Se nós não oramos, não lemos a palavra, vamos ficando insensíveis. Insensíveis espiritualmente. O que é espiritual passa a nos cansar, passa a produzir enfado. Agora, quando nós saímos de casa, com aquela expectativa de que Deus vai falar, e nós dilatamos a alma, dilatamos o coração, não deixa ninguém te atrapalhar não, nem o teu irmão em Cristo. Você veio para o culto, de manhã cedo ou à noite, meu querido, você que é minha ovelha, membro desse rebanho, não deixe ninguém te segurar ali atrás não. Porque tem uma turma que segura ali, você entra, você vem para o culto, tem gente bebendo água, gente sentada ali que trava, não deixa você passar, com assuntos secundários que poderiam ser conversados no final do culto, durante a semana. Um telefonema resolveria. E você perde momentos preciosos, e você já trabalha a semana inteira, não tem tempo de estar na casa de Deus. Aí você tem o domingo, míseras 2 horas pela manhã, míseras 90 minutos à noite, 1h30 à noite, e quando você vem, alguém aparece com um assunto desnecessário, fora de hora, fora de lugar, e você perde 15, 20 minutos ali. Eu já tive que ser grosso no meu ministério com uma irmã que queria, eu estava indo para o culto, subindo o culto, eu preciso falar com o senhor que tem que ser agora, só querida, agora de jeito nenhum, no final do culto, mas tem que ser agora não dá. Antes de ser pastor, eu sou crente, eu tenho que estar no culto, eu preciso do culto, preciso cultuar. E existem, queridos, ladrões de bênçãos. E às vezes irmãos são usados pelo diabo, sim. Lembra de Pedro? Quando Jesus, pela primeira vez, Mateus capítulo 16, pela primeira vez Jesus diz assim: olha, vocês estão me seguindo porque até agora vocês estão comendo do filé mignon. Vocês estão vendo milagres, ressurreições, expulsão de demônios. Até você, Pedro, você viu a sua sogra ser curada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: convém que eu, o Messias, padeça na mão dos sacerdotes e dos anciãos. Serei morto. Restarei ao 3º dia, mas morrerei. Aí Pedro, metido espiritual, chegou para Jesus: Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. De forma alguma acontecerá isso contigo. Aí Jesus olha para Pedro: Satanás, se afaste. Tu me serves de escândalo. Satanás falando pela boca de Pedro.
E tem gente que é usada pelo inimigo dentro da igreja para roubar a nossa bênção mesmo. Tem gente que vem e fala aquilo que nos magoa. Gente que sai da casa dele, o cara tem coragem de tirar o carro da garagem, no calor desgraçado, de vir para o culto para falar coisas que machucam os outros. Ele podia estar em casa dormindo até meio-dia, ele vem para a igreja para perturbar. Usado pelo diabo. Como que a gente se protege contra isso? Como que a gente consegue chegar no final do ano inteiro? A palavra de Deus, ela blinda o nosso coração. A palavra de Deus, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, que o nosso coração seja enriquecido com toda a palavra de Deus. Aí vem os ataques, vem as lutas espirituais. Mas eu permaneço de pé. Josué, ele tinha duas formas de poder entrar para a história. Como um general, que venceu os inimigos, e que no final da sua vida, na velhice, morreu. Mas ele seria uma espécie de Napoleão. Napoleão também não foi um grande conquistador? Gengis Khan não foi um grande conquistador? Carlos Magno não foi um grande conquistador? Mas eles não servem de inspiração para ninguém. Eles não iluminam a minha vida. Embora tenham sido grandes homens. Mas Josué não foi apenas um grande general de batalha. Josué foi um líder espiritual. Com uma tarefa histórica. Dividir a terra. Mas ele foi um líder espiritual sobretudo. Porque ele nunca se apartou da lei e da palavra de Deus. 2015 seja para você, queridos, um ano da palavra de Deus na tua vida. Mas seja mesmo. Hoje é o primeiro domingo do ano, faça isso, separe isso. Não deixe que nada tire de você o teu tempo de meditação nessa palavra. Peça para que Deus fale com você. Com todo respeito à Sandra que está ali, minha amada esposa. Eu já deixei de namorar na minha juventude cristã uma moça por causa da palavra de Deus. Renata, o nome dela. Deus me falou no Salmo. Não lembro exatamente do texto. Lembrei, era o texto do Salmo 128, que diz assim: o Senhor é quem te guarda. Eu perguntei a Deus: Senhor, essa moça, eu trabalhava no Jornal Globo, ela estava interessada, bonita, eu interessado nela, orei, esperei, busquei, o Senhor é quem te guarda. Para um bom entendedor, o que Deus disse? Não. E depois, 2 anos depois, eu fui entender por que Deus não deixou, por que Deus não abriu aquela porta para mim. A Bíblia, afinal de contas, a palavra não é lâmpada para os nossos pés. Não é isso? Ela não é luz para o nosso caminho. O que a luz faz? Você já teve a oportunidade de estar dentro da casa, de uma casa que você não conhece? Porque uma coisa é você ficar no breu, quando a ampla falha, quando a light falha, e você está na sua casa, você conhece tudo. Você não tropeça, você sabe. Salvo se você tentar andar naqueles primeiros segundos, que aí você não consegue enxergar nada. Mas depois que tudo se acomoda, você lembra onde está o sofá, você consegue tatear, achar a vela, achar a lanterna. Agora, estar numa casa estranha, se você tentar andar, mesmo depois de alguns segundos, quando a escuridão, você ficar acomodado, você vai errar, vai tropeçar, vai se machucar.
Porque a luz é isso, ela te guia pelo bom caminho. Ela mostra onde tem abismo, onde tem espinho, onde você vai se ferir. Deus fala, não vá por aqui, esse caminho não é meu. Isso não está de acordo com aquilo que eu ensinei. Levantei homens que registraram a minha palavra para que você não fizesse o que você está intencionando fazer. Luz para o caminho. Guia. Condutor. Bússola. É isso que a palavra de Deus é. E Deus falou para Josué, Josué, não quero apenas um Napoleão precoce antes dos tempos. Tem gente mais forte, mais capaz, mais inteligente do que você. Mas eu quero você porque você é aquele menino que não se apartava da tenda no tempo de Moisés, que tem a minha lei no coração. Eu preciso de um homem assim. É de mulheres assim que Deus precisa. Mulheres que são mães, mas são mães bíblicas. Mulheres bíblicas que se importam mais com a honra de Deus do que com a honra da família, do que com a alegria do filho. Porque às vezes sacrificamos a honra de Deus para atender um pedido infame do filho. Absurdo que nos faz. Às vezes, para não constranger um amigo, aviltamos a honra de Deus. Preferimos ficar mal com Deus do que mal com os homens. Fazemos diferente do que os apóstolos fizeram. Eles disseram no livro de Atos, não importa-nos o quê? Alegrarmos a Deus, obedecermos a Deus e não os homens. Invertemos. Você pega 10 amigos que não são crentes, bota um crente lá. A tendência dele baixar o valor e concordar por medo de ser discriminado, se preocupa mais com a honra própria do que com a honra de Deus. Deus chega para Josué, Josué, eu preciso de alguém que tenha a minha honra em primeiro lugar. Que se importe em obedecer-me em primeiro lugar. Que se importe em fazer o que eu quero. E que valorize isso ao extremo. Aí vem a promessa, como eu já li, vou ler de novo pela segunda vez para você, pela terceira vez. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer prosperar 2015, filho, em todas as áreas? Inclusive na área material, porque a gente quando fala de prosperidade, igreja histórica falando de prosperidade, causa até urticária, a gente não sabe falar disso. E existe uma prosperidade material mesmo na Bíblia. Mas a gente tem tanto pudor, a gente não quer ser taxado como gente que só pensa em dinheiro, em prosperidade, que a gente não fala e a gente deixa de falar. Quer prosperar? Na sua relação, no seu trabalho, no seu ministério, no seu casamento, você que é recém, tem um casamento recente, se casou há pouco tempo, você que tem 30 anos de casado, você que pensa em casar, você que está namorando, você que tem planos para a faculdade ano que vem, você que tem planos profissionais, você que quer construir a tua casa esse ano, recebi um e-mail sexta-feira, pastor, quero construir a casa, me indica um corretor. Jovem amiga minha, vai casar esse ano agora, planos para construir. Tem medo, porque construir é ficar 30 anos vinculado à caixa. Não tem jeito, pobre é assim mesmo, vai lá e encara. Uma bênção de Deus. Trabalhando, ganhando o teu suor, e Deus será contigo. Quais são os teus desafios em 2015? Desprenda-se do passado, seja corajoso e deixe a palavra de Deus te governar. Você será bem-sucedido. O Senhor fará prosperar o teu caminho para a glória do nome do Senhor.
Que assim seja. No nome de Jesus.